Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta quarta-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 1 a 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando a ler o capítulo 13º, capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. O Evangelho de São Mateus é composto por blocos, é composto por discursos. E nessa parte Jesus está falando em parábolas. Jesus faz o discurso das parábolas. O Evangelho situa bem Jesus. Naqueles dias Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Onde está Jesus? Jesus está às margens do mar da Galileia. E o que acontece? Diz o Evangelho: uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Jesus está às margens do mar da Galileia, uma grande multidão se reúne em volta de Jesus. O que faz Jesus? Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. Imaginem a cena: Jesus entra numa barca, se senta, a multidão na praia, e Jesus ensina a multidão. E ensina como? Em parábolas. Percebamos bem a cena. A cena mostra Jesus que é mestre, que ensina. Jesus que entra numa barca, ensina sentado. Jesus que é mestre e ensina a multidão e ensina em parábolas. A parábolas, amados e amadas de Deus, ela vela, mas ela também desvela. As parábolas, se percebermos bem, são linguagens simples, linguagens tiradas da vida do dia a dia, do corriqueiro das pessoas. A primeira parábola, a imagem do semeador. O semeador saiu para semear. Imagem comum no tempo de Jesus, onde as pessoas semeavam, onde as pessoas jogavam as sementes no campo. O ato de semear é a primeira parábola. Por isso, linguagem simples, imagens simples tiradas da vida do dia a dia. Mas a parábola também, se ela desvela, ela também vela, porque a imagem ela é aberta na sua capacidade de interpretação, na sua possibilidade de interpretações. Vejamos então a primeira parábola. O semeador saiu a semear, e Jesus vai dizer, contando a parábola, que a semente caiu nos diversos tipos de terreno. Primeiro, algumas sementes caíram à beira do caminho. E o que aconteceu? E os pássaros vieram e as comeram. Aquelas que caíram à beira do caminho foram comidas pelos pássaros. Mas continua ainda Jesus. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra.
As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas secaram, ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raízes. Não tinham raiz. Primeiro, então, amados e amadas de Deus, à beira do caminho. À beira do caminho, a semente não produziu. Também as que caíram em terreno pedregoso não produziram. Ainda há as sementes que caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Amados e amadas de Deus, 3 tipos de terreno onde a semente não produz. À beira do caminho, as que caíram em terreno pedregoso e as que caíram no meio dos espinhos. E a parábola se conclui, Jesus mostrando que agora a semente caiu em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Amados e amadas de Deus, por último, então, as outras sementes que caíram em terra boa. E as sementes que caíram em terra boa produziram frutos à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Uma produção abundante. Amados e amadas de Deus, o que é o terreno? O terreno é o coração humano. São os diversos tipos de coração humano, onde a semente cai e onde a semente lançada, ela produz ou não produz. Quando o coração humano é bom, é terra boa, então a semente produz a base de 100, produz a base de 60 e produz a base de 30. A semente é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que, lançada e encontrando o terreno bom, ela produz frutos. O Evangelho se conclui, Jesus dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Quer dizer, quem tem ouvidos, escute. O ouvido foi feito para escutar. Por isso, quem tem ouvidos, ouça, escute. Amados e amadas de Deus, que essa parábola nos ajude hoje no nosso caminho de fé, a percebermos que essa terra boa é o nosso coração. É o nosso coração no qual a palavra de Deus quer frutificar à base de 100, de 60 ou de 30. O importante é que ela frutifique. O importante é que, lançada no nosso coração, ela produza frutos. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.